Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental, hoje quarta-feira, dia 4 de junho, com a nossa Cândida Jardim. Olá! Olá! Bem-vinda, senhora professora, mãe, avó, mulher, menina, não é? Tanta coisa. Dona, que eu não gosto que me chamem nada. Oh, Dona Cândida, não, claro que não. Ainda no outro dia, já vos cumprimento, mas isto só para esta questão da idade em quando nós nos começamos a confrontar. No outro dia dei uma grande queda ali no nosso jardim Caster, naquela ponte de madeira. Sim. E acho curioso porque eu conto isto, porque se calhar há uns anos atrás, Cândida, isto não me incomodava se me chamassem senhora, não é? Pois. Então vêm as meninas que estavam a trabalhar em frente, que eram mais novas que eu, é um facto, não é? E olham para mim esparramada no chão e perguntam assim: a senhora precisa de ajuda? E eu, menina, eu já estou com tantas dores, não me chamo senhora, por favor. Ainda me faz sentir mais. Mas é bonito nós saborearmos cada idade, não é, Cândida? E... Mas pesa. Sim. O Dona pesa. Certo. Pronto, sem dúvida. Cândida Jardim, obrigada por teres vindo com os teus livros lindos. gosto. Aliás, estávamos a comentar as duas. Não conheces este nem este, vais tudo. Não é? Porque hoje vamos falar com quem nos vê e ouve nas nossas páginas de Facebook e quem apenas nos ouve nos 98.7 sobre filosofar, não é? E filosofar junto das nossas crianças, não é? Será que é urgente? Será que é importante? Será que ajuda no desenvolvimento saudável? Vamos falar um bocadinho sobre isso, certo, Cândida? E Força. será que o filosofar é só para os professores? Uma tarefa dos professores? Isso. Ou será que pode também ser uma tarefa dos pais? Ou é uma coisa muito difícil para os pais? Uma coisa muito complexa, todos nós tivemos, não é? Em Filosofia. alguns currículos, Sim. aquela disciplina de filosofia, e é o que eu percebo, ou se ama, ou se odeia, porque há pessoas que são mais concretas e gostam de mais lógica, não é? E outras pessoas que gostam efetivamente de sonhar, de imaginar. Mas às vezes também depende de quem está na disciplina. Também, não é? eu acho. Pode-nos fazer uma coisa... Sim. É como a matemática, não é? Certo. Há muitos que dizem que não gostam, mas às vezes há um Certo. professor que... Aliás, eu tinha um professor da faculdade, Cândida, e vou partilhar contigo, que acabou por falecer no percurso ainda da faculdade. Era um sábio, na verdade. Sim. É aquelas pessoas que marcam para a vida inteira e que eu acho que ele nos fazia filosofar e também, ou gostávamos muito daquele professor, era o Álvaro Miranda Santos, que guardo com muito carinho, ou não gostávamos. Porquê? Porque efetivamente as perguntas dos exames deles e a forma, a disciplina era teorias da psicologia. E ele começava por nos desafiar. Então, se a psicologia fosse uma ciência, existia teorias ou existia uma teoria? Se calhar isto não é nada... Ele era incrível. E então ele fazia perguntas para nós aplicarmos as diferentes teorias e para falarmos sobre isso, perguntas que nos faziam filosofar, como por exemplo, comente, imagina, corda curta em poço fundo não tira água. Comente isto à luz das teorias da psicologia, uma coisa assim. Esquece. E eu achava aquilo incrível, Claro. eu adorava aquilo, porque eu depois dizia: o que é que eu vou aplicar daqui que eu estudei, como é que eu vou falar sobre isto? E isso era filosofar. Quando tu falaste neste tema, eu lembrei-me logo do Álvaro Miranda Santos. Sim. Por isso, porque era isso que ele nos fazia. Primeiro questionar a ciência que nós estávamos a estudar. O que é que ele fazia? Punha-vos a pensar. Certo. Podias saber a matéria toda. Certo. Mas se não estivesses treinada a pensar sobre Certo. as coisas, não é? A questionar. Não conseguíamos, aliás, Não é o que eu estava a dizer, nós éramos alguns, não é, na turma, e tínhamos pessoas que efetivamente, eu gostava muito dele e eu dava as aulas e eu ficava só a admirá-las, isto é incrível. Quando li os testes, os exames, a malta ficava todos assim, a olhar uns para os outros, tipo, o que é para responder na 2, o que é para responder na 3, e eu olhar para aquilo e disse: este homem é incrível.
não é? Porque era isso, era o que ele fazia ou não era, senhora professora? Se tu fundamentasses bem, Sim. ele aceitava todas as respostas. Isso! Não é? Aliás, não havia notas más com ele, a não ser que não conseguíssemos. Claro. Acho que era o perceber a forma dele explorar a matéria. E era incrível. E acho que era isto que ele fazia connosco. Questionem as coisas. Claro. Não tomem as coisas como verdades absolutas, não é? E em vez de perguntar o que é que diz a teoria, não é? Do Piaget sobre não sei o quê. Não é. Então digam lá, uma corda curta, em poço fundo, não tira água, porquê? E este era um bocadinho aquele desafio de, como temos tantas teorias, não é? Acabamos por ter um poço muito fundo, não é? E às vezes, então, qual é que está certa? É que algumas são contraditórias, não é? Nós temos teorias da psicologia que se contradizem umas às outras. Muito engraçado. Pronto, e já introduzimos o nosso tema. E ficaste satisfeita por estar a falar da psicologia. Sim, e aquele professor marcou-me mesmo pela positiva por esta irreverência dele, sabes? Por nos desafiar, e acho que fez uma marca muito bonita na vida de quem o admirava. Claro. Havia pessoas que ficavam mesmo muito estressadas e... eu não vou conseguir, não é? O que é que eu tenho que responder aqui? Mas sabes que também na psicologia é preciso ter um bocado a mente aberta, E não é preciso promover isto, não é? Exatamente. Este questionamento das coisas. E obrigada por me fazeres recordar-te com este tema que tu sugeriste. Olha, Bárbara, então e se o tema for é urgente filosofar? Incrível. Mas eu vou confessar uma coisa que... Era um objetivo que eu tinha este ano e que acho que eu consegui muito pouco, que era filosofia para crianças e trabalhar mais. Eu trabalhei pouco, eu confesso que sinto-me muito cansada, e as minhas colegas também, porque nós quase que não temos tempo com tanto que temos que... Aqui já falámos do plano curricular. Sim. E todas as Isso... exigências, não é, que não deixam muito espaço para estas questões, não é? Que são tão importantes. Eu às vezes até penso assim, à segunda-feira vai a minha colega substituir-me nas minhas 5 Sim. horas. E eu articulo sempre com ela o que é que ela vai fazer com os alunos. E depois, quando chega a outra semana, eu digo assim, parece que eu não fiz nada com os meus alunos, quem trabalha aí é só a Daniela. Um beijinho para a Daniela, que também te apoia, não é? Ela é fantástica. Eu adoro a Daniela, acho que ela é uma calma, é o contrário, eu sou um bocado agitada pronto, mas sou assim, eu não queria ser, mas olha... Se calhar também na tua vida aconteceu muitas coisas porque também seja assim ativa, não é? Sim, também, mas pronto, eu gostava de ser um bocadinho mais calma e menos ansiosa. Sim. Mas pronto, e eu queria ter trabalhado mais, porque eu pus num Padlet que eu tinha da turma, que eu criei com a turma, e que era para trabalhar este livro. Conheces este livro? Não. Ora, eu não conheço nenhum que tu trazes. Aliás, o único que eu reconheci foi o que eu emprestei à Câmara no programa, que nem vamos falar sobre ele. Queres mostrar aqui na câmara, meu amor? Isso. Então, filosofar E meditar com as crianças. Queridos pais, todas as pessoas, este livro... Eu já li muitas coisas deste livro e assim, é um livro que não é de filosofia, são coisas normais, tem uma linguagem muito acessível, muito fácil, que dá para os pais terem ideias para desenvolver este filosofar com e as pensar. Crianças. Ou seja, nós temos que pôr as nossas crianças... toda a gente, aliás, certo. Desde pequeninos, nós temos que pôr as crianças a pensar sobre as coisas. Certo. E quando nós falamos aqui de filosofar, e aproveitando que estamos aqui com o livro, é questionar, não é? É fazer perguntas àquela ideia, é promover esta autocrítica, este pensamento crítico nos nossos mais pequeninos. E nunca criticar as respostas deles, que isso. Às vezes é difícil. Não existe só uma solução para aquela visão, para aquele pensamento. Isto é filosofar, não é algo megalómano, não é? Que nós não conseguimos chegar e só quem... É um exercício que deve estar no dia a dia. Começa em casa e começa quando eles são pequeninos. Certo. Não é? Perguntar-lhes, e porquê isto? Sim. Porquê que te sentiste assim? O que é que achas que te levou a sentir-te assim? Ou, percebes? Certo. E o teu coleguinha, como é que se sentiu? Pronto, questionar. Sim. O questionamento é essencial para eles
começarem a pensar. Certo, primeiro na mediação do adulto, não é? Sim. Em que vai estimular este pensamento crítico, não é? Para que depois sejam eles próprios a questionar aquilo que vai acontecer na sua vida. Muito bem. E queria-te dizer uma coisa, às vezes os pais podem estar a pensar assim, mas eu vou perguntar sempre as mesmas coisas ao meu filho quando ele chega da escola, porque é isto, como é que aconteceu e porque é que foi assim. Mas isso é verdade, não é? Às vezes faltam-nos ideias. Isso. E então, os livros infantis têm esta vantagem e esta potencialidade. É que eles dão-nos ajudas para nós podermos questionar. Exatamente. E então, eu não sei se pode ser agora. Pode ser quando posso ir tu quiseres. introduzindo algum livro. Olhem, a grande questão, eu acho este livro uma delícia. O que é a grande questão? A grande questão é a grande pergunta. Certo. E sabem qual é a grande pergunta? Não. Então vamos lá. Vamos lá aprender com a Cândida. O que é que será? Temos aqui um menino. Onde é que ele está? Pois. Onde é que será que tu achas que ele está? Eu acho que ele está em cima de uma baleia. De uma baleia. Boa! Um pensamento divergente, muito bem. Também pode estar na terra, não? Pode. Pode. E uma pergunta pode ser, o que é que eu faço aqui na terra? Ok, boa. Ou seja, para que é que eu estou aqui? Para que é que eu existo? Isto é filosofia É pura. verdade, é E verdade. Então, é muito engraçado. Eu não vos vou mostrar o livro todo, mas vou-vos mostrar alguns que eu acho muita piada. A pedra. Estás aqui para estar aqui. Ok? Não é para mais nada. Para que é que servem as pedras, não é? Para estar ali. Pronto. E depois, para que é que estás aqui? E o pai diz assim: porque a tua mãe e eu nos amamos. Ok? Porque é que o menino está cá. Certo. O jardineiro. Para que é que estás aqui na terra? Para aprenderes a esperar. Isto tem por trás disto, Certo. tem muito que se lhe diga. Porque é que e então aí podemos explorar. Mas porquê é que o jardineiro diz que é para aprender a esperar? O jardineiro tem que esperar alguma coisa? Se calhar tem quando semeia. Exatamente. Estas respostas rápidas não acontecem, não é? Temos que esperar que passem os dias. Exatamente. Esta é a minha interpretação, Exatamente, obviamente. é para não é? aprender a esperar mais do que ninguém. Certo. Eles não podem fazer com que as plantas cresçam. Cada coisa cresce no Certo. seu tempo. Temos que saber esperar, para aprender a esperar. E depois, pais, e nós adultos, nós crianças, nós temos que saber esperar. Temos que aprender a esperar. E tu achas que tu esperas? E eu, será que eu sei esperar? Certo. Sabes, a partir daí, tu vais-te lembrar de outras perguntas Certo. que vão ajudar a questionar. Sim, e mesmo quando os miúdos comentam, o Santiago na escolinha tem os bichos da seda e teve que esperar todas as transformações. Exatamente. No outro dia ele queria fazer jardinagem, então nós comprámos, ele escolheu algumas cores de amores perfeitos para nós semearmos nos Sim. canteiros. E o que é que eu decidi? Olha, vou também levar umas suculentas de casa da avó, porque estas aqui é só colocar na terra, não é? Sim. E ele já vê a suculenta, porque ele perguntava, oh mamãe, e amanhã? Já está. Já está. E eu, não filho, temos que esperar. É Estás a ver? isso. Olha esta aqui, a morte. Para que é que a morte está aqui? Estás aqui para amar a vida. Já viste isto? Para A profundidade. aproveitar. Para aproveitar a vida. É. Porque a morte vai estar. Certo. Não sabemos quando, mas vai estar. não é? Incrível. Vai, este Tão livro giro. é... E, na verdade estamos a falar aqui dos livros que são para crianças e que são para adultos. E nós nestas formas didáticas e nestas histórias, quando trabalhamos com os nossos pequeninos e tentamos passar este legado da filosofia, estamos também a refletir e a aprender tanto, Sim. Cândida, tanto, não é? E depois, o que é interessante aqui, por exemplo, quando em casa é uma forma, porque são Certo. poucas pessoas, mas, por exemplo, quando tu fazes este trabalho com um livro destes, que tem pouco texto, mas que é um texto que pode dar pano para mangas, Deves ter respostas tão diferentes. incrível! E até porque todos nós estamos aqui para uma coisa diferente, não é? Certo. E então, eles ouvirem as opiniões dos outros, para que é que estás aqui? Certo. Não é? Para que é que tu estás no mundo? É Certo. muito giro, o confronto de ideias e chegarmos à conclusão de que nós não estamos aqui todos pela mesma Certo. coisa, nem para a mesma... E isso é uma das magias da filosofar, e já vamos lá que eu trago aqui alguns benefícios para partilhar com quem nos vê e ouve, mas é esta empatia.
o saber respeitar e ouvir o outro e a opinião do outro, não é só esta minha visão de que isto é uma baleia. Claro que isto é uma baleia. Claro. Não é? E quando tu dizes, olha, mas isto pode ser o mundo e o que é que estamos aqui a fazer? E eu ter esta flexibilidade mental, pois pode. Exatamente. É um facto. Exatamente. Não é? E espantarmos-nos também, Certo. porque eles, se nós os deixarmos, se não lhes cortarmos o pensamento, eles vão por aí. Certo. E a propósito disso, eu trabalhei este livro que é Em que Pensas Tu? E então trabalhei em 2 dias. Primeiro trabalhei a explorar cada imagem, cada passo do livro. E então eu fazia assim, tapava isto com uma folha, não é? E depois eles iam através da imagem só Temos ali imaginar, uma menina em que a cabeça é destacável, não é? Ou seja, nós Exatamente. conseguimos abrir. Em que é que será que esta menina, que até tem um nome, e está a pensar? E eles vão dizer, olham para o cabelo e não sei o que, lá vão imaginar, uns imaginam uma coisa, outros dizem Certo. outra. Ouvimos alguns, eles ficam às vezes chateados porque querem todos dizer. Certo. Mas se eu vou para cada página deixar que todos digam, não davam 2 horas. Certo. E depois eles também ficam... e então, depois, esta menina dizia, eu quero, em que pensas tu? Em estar só. E tem aí um mar, não Sim. é? Ali parece uma colina em que ela está ali a observar o mar. E sim. então eu em alguns fiz uma pausa e eles tiveram a falar, a pensar se também gostavam de estar sós e quando é que gostavam de estar sós e porque é que gostavam de estar Incrível. sós. E depois eu fiz um áudio, só que Sim. ainda não os pus a ouvir. E é engraçado que eles todos gostavam, os que responderam que gostavam de estar sós, era por causa dos irmãos que os chateavam. Certo. Então, Que é aquele momento de Exato. silêncio que todos nós precisamos. Exatamente. Sabes que eu tenho alguns miúdos em consulta que quando Sim. exploramos as emoções e nessa quinzena, quando está a calma, às vezes a verbalização é porque eu consegui estar no meu canto um bocadinho. E são sempre miúdos que têm famílias grandes. Sim, e às vezes, normalmente irmãos mais novos. Isso, Não é? também, Porque sim. ainda não os entendem, não entendem Certo. que eles já estão cansados e não sei o Sim. que foi muito giro. E então, deixa-me só dizer-te que então eu fiz umas perguntas aos miúdos hoje, que já tinham trabalhado o livro, não é? E fiz-lhes umas perguntas. Conta-nos. E então era assim. Perguntei-lhes se eles tinham pensamentos secretos. Eles dizem que sim. E então depois eu perguntava se eles queriam partilhar. É engraçado que a maior parte disse que não. Se eram secretos, não eram para partilhar. Adoro. Pensamentos que te fizeram sentir contente ou triste. Alguns disseram contente, que a professora vai estar na comunhão. Eu achei piada que o miúdo tão doce. Sim. Então, como ele vai fazer a comunhão, ele ficou contente porque tu eu também disse vais lá. estar. Não, eu disse que Sim. ia lá ver a cerimónia. Sim. Estar com a amiga Inês no parque de diversão. Pensei enquanto dormia. Ela estava a dormir. Se calhar foi um sonho, mas eu achei piada ela dizer pensei enquanto dormia. Certo. Porque ela é uma miúda que adora muito a Inês. Sim. Depois outro que achei piada. Pensamentos que te fizeram sentir triste. O que é que tu achas que a maior parte deles respondeu, Bárbara? Sei lá, pensamentos, relacionado com os pais. Sim. Um bocadinho mais alargado com a família. E quase todos, aliás, todos que tenho aqui são relacionados com a morte. Morte da bisavó, morte da avó, morte de uns primos, tudo. Morte da mãe biológica, eu achei esta miúda, achei incrível. Morte da minha mãe biológica, porque ela tem agora uma... Sim. Mas ela já distingue, não é? Certo. Que bom, porque ela tem outra mãe. Certo. O sentimento que ela tem outra mãe. Certo. Bom, muito bom. E a morte, e de facto a família para estas idades tem um Sem valor dúvida. fundamental. Sim, até porque eles ficam tristes por outras coisas, mas a forma Sim. como é impactante e quando eles pensam em tristeza se lembram é mais desta retaguarda e destas figuras de vinculação, não é? Sim, isso é muito importante. E já nota alguma profundidade nos pensamentos, Sim, não é? sim, Quando eles pensaram certo. sobre isto. Porque eles podiam dizer... Coisas banais do dia a dia. Exatamente. Porque a minha mãe não me comprou isto, ou porque não sei o quê. Certo. Não, eles dizem coisas profundas. Tão Isto é muito E os teus bonito. meninos estão no terceiro No ano. terceiro ano.
Quem magoa os outros pensa muito ou pouco? Eu perguntei. E eles quase todos disseram, pensa pouco. Muito bem. Por isso é que Se magoam. pensasse, não magoava, Exatamente. não é? Muito Eu bem. vejo, houve um miúdo que me disse assim, pensa muito. E eu já não me lembro... já sei quem foi. Foi esta miúda da mãe biológica. Ela disse, pensa muito sobre o que fez para aprender uma lição. É o depois. É o depois. Ela viu. Incrível. E foi outra maneira de ver. Certo. Não E é? é verdade. E É um é facto. verdade. Eu também não disse se era antes de fazer ou era depois de fazer, não é? De magoar alguém. E é muito mágico e quando nós falamos em filosofar com as crianças, estamos aqui a potenciar algo que é natural. A imaginação, a criatividade e o questionar é natural da infância, ou seja, nós não estamos a introduzir algo que é só dos adultos. Exatamente. Aliás, nós com a maturidade diminuímos muitas vezes a nossa capacidade sim, de sem questionar, de imaginar, de ser criativos. Por isso é que é tão importante falarmos desta filosofia na infância. Sim. Deixa-me só dizer-te mais uma. Força. Porquê é que pensar é necessário? Pensar é necessário, eles dizem Para sim. quê? Para quê? Olha, dar asas à imaginação. Sim, porque se não pensarmos, erramos. Para fazer os TPCs... Se não pensares, não consegues fazer. Exatamente. Se não pensássemos, não sonhávamos. E é verdade. Boa. Para não fazer coisas más, para saber o que fazer. Incrível. Vai, é lindo. Isto é lindo. Estas crianças têm 8 anos. 8 anos. 8, 9. Algumas têm 9. Percebem como não é só coisas de adultos? Exatamente, é verdade. Como é que os pensamentos aparecem? Opa, eu achei... Aparecem pensando. Do nada e depois crescem. Muito Está bem. giríssimo. Quando não temos nada para fazer. Só aparecem quando nós não temos nada para fazer. E eles estão lá o tempo todo e a verdade é que quando nós não estamos ocupados, é aí que nos focamos mais neles. É verdade. É mesmo um facto. Sim, senhor. Quando acontecem, com imaginação, aparecem na cabeça. Quando acontece alguma coisa, e é verdade, quando Claro. acontece alguma coisa, A levamos a preocupação pensar. está ligada. Quando vemos alguma coisa, quando estamos a imaginar, temos mais pensamentos e mais imaginação e criatividade. Porque pensamos. Como é que eles chegaram? Eu não sei se vocês perceberam, eu até fico caga, porque eu fico mesmo entusiasmada. Não sei se perceberam que eu comecei por dizer, não é? Que filosofar é isto, não é? É questionar, é desenvolver a criatividade, a imaginação. Os teus miúdos falaram disso. Falaram disso. E tu É não lhes verdade. disseste isto, certo? Não. Isto foi um trabalho individual. Certo. Ok? Ninguém disse nada a ninguém. Percebem? Os miúdos até sabem. Sabem, claro. Porque eles pensam. Incrível. Não é? Foi por atrás. Foi Obrigada um trabalho muito por essa partilha, Cândida, mesmo de coração, porque isto acaba por dar veracidade e validar aquilo que nós as duas estamos aqui a dizer, não é? E tu com a tua parte, não é? De professora, Sim, educadora, do contacto com... e este é mesmo o vosso trabalho, é isto que vocês promovem nos vossos miúdos, mesmo não pensando que estão a ensinar a filosofar, não é? E eu, enquanto psicóloga, percebendo este impacto que tem, não é? Quando é mediado e quando é adaptado à sua idade, obviamente, que é tão importante. Quando não deixamos os miúdos preocupados com um tema específico, inclusive é a morte, quando tentamos filosofar sobre ela, e isto são aqui alguns cuidados que nós temos que ter, que eu também vou falar um bocadinho mais lá à frente, mas quando isto é feito com uma mediação correta, quando não deixamos espaço para que as crianças fiquem preocupadas com aquele tema, ou não é? Sim. É incrível, conseguimos potenciar esta parte da imaginação e da criatividade que já existe naturalmente, não é? Mas que depois, trabalhado na infância, faz com que os adultos façam isto de forma muito mais natural e não se perca, que eu acho que é isso que acontece, não é? Nós acabamos por nos perder nisto de questionar e parece que começamos a aceitar tudo quando crescemos e não questionamos as coisas, não é? Mas sabes que eu acho que agora os casais jovens, eu sinto isso e ainda bem, que os casais jovens, na relação que têm com os filhos, usam muito este Sim, questionamento. e permitem que seja feito, porque o que acontecia nestas questões da parentalidade, dos estilos parentais há muitos anos atrás, Sim. é que isto não era possível, não é? O que acontecia a nível criativo e imaginativo
ficava. Claro, tu não é? sabes nada, tu ainda és pequeno. Isso, e Isso não é era também permitido conversa. sequer questionar Sim. nem uma opinião, nem uma tarefa, nem nada. Nós estamos no inverso das coisas. Agora nós queremos que os miúdos questionem, percebam que há regras e limites, obviamente, mas mesmo que não concordem ou que questionem aquela ordem, têm que a seguir, obviamente, mas é importante que a questionem. Não é? E às vezes é importante esta. Então vamos lá ver, tu tens esta opinião. Certo. Será que todos têm esta opinião? Há alguém que eu faço muito isto. Sim. Há alguém que pensa de forma diferente. Então vamos Certo. ouvir. Eu tenho um exemplo do Santiago que é, por exemplo, ele diz isto muitas vezes. Ainda ontem disse à noite: mas porquê que quando eu vou dormir, tu e o papá ficam sempre a fazer alguma coisa? Não é? Porque é aquela coisa que eu não quero. Eu de manhã quero dormir, mas à noite não. Então nós explicávamos. Primeiro começámos por dizer que nós queríamos estar a dormir ao mesmo tempo que ele. E que às vezes temos outras coisas para fazer e tarefas para fazer, por isso é que não nos deitamos logo. Depois que sabemos que é importante dormir e que ao outro dia vai ser mais difícil para ele. E que, embora não seja tão saudável para nós, não é? O dormir menos, o adulto acaba por ter aqui uma forma de lidar diferente e uma maturidade diferente para lidar. Isto por outras palavras, não é? Claro. Mas as crianças questionam as coisas, mesmo estas regras da família, não é? Vamos nos deitar às 9. E eles questionam, mas porquê que vocês ficam sempre a fazer alguma coisa? E é importante explicar-lhes também, não é? Certo. E eles compreendem. Sim, não é? sim. E acabam, e mesmo que, eu não sei se o Santiago ficou convencido, não é? Ou se compreende na totalidade. Mas eles efetivamente precisam de dormir mais do que os adultos. Certo, exatamente, nós temos necessidades diferentes, não é? E de manhã é mesmo muito difícil para os pequeninos, e o Santiago não acorda assim tão cedo. Há crianças que acordam muito mais cedo, ele acorda por volta das 8, não é muito cedo, não é? Mas há crianças que acordam mais cedo, 6 e tal, 7 da manhã, e é um bocadinho, porque o que lhe causa espécie é, mesmo que tu vás contar uma história e adormecer, se estiveres de pijama, ok, mas tu ainda não estás de pijama. E ele diz assim, mãe, e depois quando eu adormecer o que é que vais fazer? Percebes? E ele questionava isso. Sim. E é importante nós darmos este espaço, porque eu podia terminar aquela conversa e disse, Santiago, porque a mãe fica. Claro, Pronto, exatamente. não é? O que é que as crianças começam a perceber? Que deixam de questionar, não porque não têm essa curiosidade e essa dúvida, mas porque não têm resposta, ou porque a resposta que têm não é satisfatória. Não é? E estamos a desencorajar este espírito crítico. Muito bem. Claro, isso mesmo. E então, qual é o próximo livro que nós vamos ver? É assim, eu tinha que os abordar todos, porque eles são todos magníficos. Sei. O que posso eu fazer? Eu posso não abordar, mostrar tudo, Sim. mas este livro é para questionar-nos assim, alguma coisa está a acontecer. E então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ficar no meu sofá, deitado no sofá, ou vou fazer alguma coisa pelo outro. Certo. Ou seja, existem coisas que não dependem de nós, mas nós podemos sempre fazer alguma coisa, independentemente do desafio ou do que se passa. Vamos ler um bocadinho, então. Força. Assim. No quarto andar de um edifício sem elevador, de um bairro com ruas ajardinadas, de uma dessas cidades atulhadas de gente, vive o Sr. X. Eu vou ler um bocadinho mais rápido. Força. Claro, com as crianças não se lê assim, não é? Sim. Todas as manhãs, enquanto toma o pequeno almoço, o Sr. X lê o jornal, sem saltar um ponto nem uma vírgula. Algumas notícias não lhe movem uma pestana, outras fazem-lhe cócegas e muitas dão-lhe arrepios, desde o dedo gordo do pé até à ponta do nariz. Nessa altura, o corpo enche-se-lhe de preocupações. E a nós também, na realidade. Claro que sim. Se nós começamos por ver as notícias de manhã, o nosso corpo enche-se de preocupações. É verdade. Depois de tomar o pequeno almoço, o Sr. X, cheio de preocupações, entra no duche. Enquanto se ensaboa, uma pergunta, olha, isto é muito criativo, uma pergunta começa a dar-lhe voltas à cabeça. E que posso eu fazer? Quando sai do banho, cheio de preocupações e com a pergunta a dar-lhe voltas à cabeça, espreita pela janela para ver como está o tempo. Mas a pergunta tapa-lhe os olhos, mete-se-lhe no nariz, entra-lhe pelas orelhas e o Sr. X não consegue ver, nem cheirar, nem ouvir. Ou seja, aqui é esta analogia, não é? De quando nós estamos com uma preocupação, nós não conseguimos sequer apreciar aquilo que está a acontecer, não é? Então o Sr. X fecha a janela e veste-se com esforço, tão cheio de preocupações está que a roupa lhe fica um pouco apertada. Finalmente sai de casa e vai para o trabalho. Durante o dia o Sr. X é incapaz de se concentrar, cheio de preocupações e com a pergunta a dar-lhe voltas à cabeça. É difícil dizer as coisas bem.
Quando acaba de trabalhar, regressa a casa e depois de jantar vai para a cama. Às vezes as preocupações não o deixam dormir, como nos acontece a nós todos. Uma noite, depois de lavar a louça, cheio de preocupações e com a pergunta a dar-lhe voltas à cabeça, lembram-se da pergunta? O que é que eu posso fazer? O Sr. X sentou-se a ler no sofá e tão cansado estava que adormeceu com a boca aberta. O que é que terá entrado naquela boca? Ai, meu Deus, nem Não sei. sabes? A pergunta viu o buraco. Sonhou com a pergunta. E entrou timidamente, só por curiosidade. Depois de se passear pela garganta e de brincar com a campainha da garganta, acomodou-se na língua e ficou ali toda a noite. A pergunta. Tão bom. Na manhã seguinte, o Sr. X acordou um pouco tarde. Leu apenas os títulos das notícias, tomou um duche a toda a velocidade, logo depois espreitou pela janela e pôde ver o céu claro, cheirar as flores da varanda, da vizinha, ouvir o canto dos pássaros. Então abriu a boca e da ponta da língua saiu a pergunta. E que posso eu fazer? Finalmente saiu a pergunta. A vizinha do terceiro andar veio à varanda e disse: pode comprar-me um pão? Dói-me uma perna e não sou capaz de descer as escadas. O Sr. X não conseguiu dizer que não. E antes de fechar a boca, a pergunta voltou a acomodar-se na ponta da língua. Então ele foi ajudar a senhora do seu prédio. Certo. E depois vão-se sucedendo outras coisas. E pessoas que ele ajuda. Exatamente, que precisam dele. Incrível. E ele vai sempre ajudando. Estás a perceber? E por isso é que o Sr. X, que já sabia o que tinha na ponta da língua, abriu a boca e a pergunta saiu com força. E que posso eu fazer? O velho sorriu, primeiro com os olhos, depois com a boca. Podes convidar-me para comer? O Sr. X achou que era boa ideia e foram para casa para preparar uma refeição. Opa, este livro é uma doçura. E aqui também vai ensinando as nossas crianças de que quando temos uma preocupação e a partilhamos e a deixamos sair da ponta da língua, ela deixa de causar tanta moça, ajuda-nos a resolver, a focar na solução. Sim. Então, se eu estou preocupado com isto, o que é que eu posso fazer? Bora lá, não é? Porque aí provavelmente era a preocupação com o mundo e com o estado das coisas. Então, se calhar ajudar pessoas que estão, não é? Porque se calhar quem está noutro país ou uma distância maior, eu ainda não sei muito bem como é de fazer, mas se calhar os próximos posso. Porque é engraçado que aqui foram pessoas próximas. Certo. Ele começou a ajudar pessoas do seu próprio. Que é essa pequenina diferença que nós podemos fazer todos os dias. Exatamente. Porque às vezes estamos só focados nas nossas preocupações, não é? E conseguir fazer uma ajuda grande e que seja muito abrangente, que às vezes até vai, principalmente quando falamos de crianças, não é? Vai para além das suas possibilidades, porque são ainda crianças. Então, e se tivermos estas preocupações com o mundo ou com as crianças do mundo e ajudarmos os nossos colegas da turma? É verdade. Que isso aí nós conseguimos fazer, não é? Certo. Às vezes estamos ali e estamos muito tristes, muito preocupados e nem conseguimos pensar em mais nada, em coisas simples que podemos fazer. Certo. E aí fazemos a diferença no mundo. Sim, e o que depende de nós, não é? A magia de ler isto com as crianças e dar-lhes espaço para elas discutirem e darem as suas diferentes ideias é que as ideias vão completando, vamos tendo várias visões das coisas que têm a ver com os seus percursos, com o tipo de família que têm, não é? Com a sua experiência até aquela data, e isso é incrível, ajuda muito a tirar conclusões. Boa! Próximo livro. Olhem, este livro é uma obra-prima. Já o tenho há algum tempo. A Gigantesca Pequena Coisa. A Gigantesca Pequena Coisa. E eu não sei, é uma miúda pequenita, que é que ela estará à procura? Certo. Ela está ali de Um buraquito no chão. Um buraquito no chão. E ainda no outro dia falámos das pequenas coisas que são, na verdade, as grandes coisas da nossa vida. Coisas, não é? E é mesmo isto. É gigantesca e ao mesmo tempo ela é pequena. Certo. Eu vou-vos ler só um bocadinho. Força. Estes livros também podemos ir falando das editoras, porque aqui esta Bags of Books é muito boa. E depois há autores também maravilhosos, certo. Não é? Que nos ajudam aqui a promover este espírito crítico dos miúdos, não é? Num dia de verão, ela passou por ali, mesmo aos lados do pé de Sebastião. O que é que terá passado? É que este livro, ao longo de todo ele...
há coisas que tu tens que imaginar. Exatamente. E descobrir. E tu ficas ali, o que é que será? O que é que será? O que é que passou ali à beira do pezito do menino, não é? Uma menina tentou apanhá-la como se fosse uma mosca. O que é que será que ela está a tentar apanhar como se fosse uma mosca? O que é que ela está a fazer? Ora, é uma coisa tão boa. Reparem nestas pessoas, não sei se consegue ver. Sim, consegue. E nesta menina, o que é que ela vai a fazer? Ela vai a correr, a saltar. Certo. Ela como é que se sente? Como é que ela Feliz, se sente? provavelmente, não é? Está a feliz, explorar não o é? mundo e esse é um dos comportamentos quando as crianças estão felizes, E não é é? com uma coisa muito simples. Ela vai Sim. tentar apanhar, se calhar, será que ela está a apanhar uma mosca, uma borboleta? Será aquelas redes, não é? Das Exatamente. borboletas? A senhora do crocodilo ficou à porta a esperar por ela durante longos meses. Nunca viu chegar nada. Há pessoas que não sabem reconhecê-la. Essa gigantesca pequena coisa. O que é que será, O que é que meu será? Deus? Já pensaram? Estou a ficar curiosa. Leitores, estão a pensar. Alguém a encontrou no meio da chuva. 1 minuto ou 2, no máximo. Esse minuto bastou-lhe. Quem é que não gosta de sentir a chuva assim? Até tirar o Certo. guarda-chuva para sentir a chuva. Certo, O que é que sentimos nesses momentos? Não é? verdade. Esta capa, ela deslizou por baixo de uma mão durante as férias grandes. Um ligeiro estremecimento e foi tudo. Nada mais. Será que estamos a falar da água? A gigantesca pequena coisa será não a água? sei. Um senhor, já de idade, encontrou-a dentro de um floco de neve, no frio que vinha de longe. Por um momento, voltou a sentir-se criança. Oh, meu Deus. Esta comparação está fantástica, não é? Certo. No fim, vocês vão perceber. Se calhar já perceberam. Muitas crianças, ao crescerem, descobrem que ela já não está na gaveta dos brinquedos, nem na caixa de bombons. Ainda bem, pensam elas. É difícil acreditar, mas algumas pessoas tiveram muito medo dela. Essas pessoas fecharam as portas, afastaram os outros, construíram muros. Certo. Não deixaram que ela entrasse. Um dia, como por brincadeira, ela escondeu-se numa lágrima e encheu um homem de nostalgia. Eu já tenho uma palavra na Já minha tens uma cabeça. palavra. E pode ser, por exemplo, quando a nossa equipa ganha, quando nós nem esperávamos, mas aconteceu aquele milagre que ganhou, sem tu esperares. E tu vês todos... Na minha equipa, não é que eu seja... Isso não Não digas, não acontece digas, não muitas vezes. Acontece o contrário. Pronto. Mas estamos sempre na Sim, esperança. esperança. As pessoas encontraram-na nos cheiros, nos olhares, nos braços dos outros. E por falar nos cheiros, eu vou-te contar uma coisa que é assim. Quando eu era pequenita, eu vivi um tempo cá em Portugal. Eu nasci na Venezuela e depois dos 2 aos mais ou menos 7 anos, até fazer a primeira comunhão, eu vivi com uma tia minha solteira. Ok. Os meus pais tinham ido para a Venezuela para arranjar vida, não é? Certo. Naquele tempo tinha que se arranjar vida e as crianças eram, pronto, dificultavam. Claro, atrapalhavam aqui esta Exatamente. primeira logística do e como início. a minha tia era solteira, ficamos com ela. E é engraçado que a minha tia fazia um arroz de tomate. Epá, que eu às vezes digo assim, ai, aquele cheirinho, eu nunca mais comi arroz com aquele cheirinho. Igual, Não é? não é? Que nos faz sentir aquela nostalgia de Sim. em algum momento eu tinha poucas coisas. Era um tempo de dificuldades, Sim. não é? E também eu acho que essas memórias ficavam mais por isso. Por isso, sabes? é verdade. E era isso que eu... É isso Estou que eu mesmo sinto. curiosa. Outros procuraram-na sem parar. Por vezes tentaram consegui-la com dinheiro ou fechá-la numa caixa. Mas há coisas que não se fecham. Não dá, não dá. E essa coisa de que nós estamos a falar é mesmo para partilhar. Exatamente. Ela só tem, cada vez tem mais força se for partilhada, não é? Aliás, nós quando estamos assim... Eu acho que estamos as duas a pensar na mesma coisa. Será? Mas é impossível retê-la. Ela passa apenas.
ela passa apenas. Às vezes dura mesmo muito pouco. São momentos. Certo. São momentos. Esvoaçando como uma folha, pousa no ombro e voa logo, desaparecendo de repente. Olha que Uma menina a saltar à corda. Aquele momento, se calhar, treinou 10 vezes, só conseguiu uma. Certo. Mas esse momento valeu Foi por incrível. todos os outros. Ela estava ali, aninhada, mesmo à frente do nosso nariz. E mais uma vez, não conseguimos vê-la. Estamos à espera de coisas megalómanas para senti-la, não é? Exatamente. Foi a esta pequena coisa invisível, mas gigantesca, que alguém um dia chamou Felicidade. felicidade. Gigantesca, É mas incrível. pequena. E deve ser incrível ver os nossos miúdos a dizer: ai, é felicidade, não é? Tão bom. É espetacular. Tão bom. Às vezes não chegam lá. Certo. Às vezes não chegam lá. Porque eles já são felizes. Quando começaste a ler no início do livro, a Sim. palavra que me vinha à cabeça era curiosidade. Sim. Mas a partir daquela sensação do eu quando toquei a neve, senti só pode ser a felicidade. Ai, que Só giro, pode que ser. giro. Mas já é engraçado que as crianças, para nós adultos, se calhar não é difícil chegar à palavra Sim. felicidade, não é? Mas as crianças, como elas contam pouco, são felizes. Sim, Para é elas, verdade. custa chegar à Mesmo palavra esta coisa felicidade. do não estar no doce ou no chupa-chupa, Sim. né? E a verdade é que nós não somos felizes, nós sentimos felicidade como sentimos qualquer outra emoção, já falámos aqui sobre isto, não é? E a saborear estes momentos, não é? Que nos faz ir experienciando a felicidade ao longo do dia, ao longo dos dias, não é? E isto é um mote ótimo para falarmos de um tema filosófico que é a felicidade. Certo. Não é? O que é felicidade para mim? Isso. E o que é felicidade para ti? Tão Porque é que há subjetivo, pessoas, não é? Porque é que há pessoas que nunca se sentem felizes? Estão Certo. sempre insatisfeitas. E muitas Não é? vezes em terapia nós fazemos isso, nós psicólogos, não é? Ou seja, nós redefinimos coisas, não é? E tentamos perceber junto da pessoa o que é que te faz sorrir, quais são as pequenas coisas. Então vamos focar nessas coisas. E às vezes as pessoas chegam ali a uma determinada altura da terapia e pensam, realmente eu andava aqui à procura de quê? Não é? Às vezes é... Ora, deixa-me ver aqui o outro livro. Temos eu o deixei-o Federico. aqui. Tenho aqui um... Ai, tem Tu outro, falaste- ai meu Deus, ela ainda tem mais um. Sim, eu não ia mostrar este, mas foi por aquilo que tu disseste. Porque este livro eu ofereci à minha filha. O pedaço que falta. Este livro é uma doçura. Porque às vezes nós sentimos isso. Falta-me Alguma qualquer coisa. E nós não conseguimos definir, não é? Certo. Há algo que me falta em mim. E às vezes até andamos uma vida à procura Sim. do pedaço que me falta. Mas há alguma altura que o encontramos. Certo. E isso é fantástico. E se calhar sempre esteve lá. E se A calhar gente é sempre que não esteve via lá. como há Exatamente. felicidade, não é? Exatamente, é isso Incrível. mesmo. Este livro é um livro, olha, eu só vou Força. passar assim, só para vocês verem. É um livro a preto e branco, Uhum. com muito pouco texto. E assim, mas é majestoso. Sim. É- E no final a personagem consegue encontrar Sim. um pedacinho Ora, que lhe deixa-me falta. ver Mostra ao final. Mostra o final. Olha, o final até, a última é assim. Ando em busca do pedaço que me falta. O pedaço que me falta quero encontrar. Tralalá, tralalá. Aqui vou eu em busca do pedaço que me está a faltar. Ele ainda andava à procura do pedaço que lhe estava a faltar. Mas depois já não há mais texto. Caiu-lhe em cima do nariz. Exatamente, estava em cima do seu nariz mesmo. E lá vai ele. Pronto. Isso é uma borboleta? Eu nem sei o que é isto. Olha, eu No não consigo- narizito parece, eu na não outra. consigo o que é isto. Mas pronto. Ele se calhar foi embora E porque aí- encontrou não, o não, e pedaço aí que lhe terminou a falta. questão. Exatamente. Não é? Ele Muito encontrou, ou se calhar estava lá, mas ele não a tinha visto. Certo. Quando ele passou a vê-la, ela encontrou o Certo. pedaço que lhe faltava. Está tudo lá e muitas vezes, quando não está, nós temos esta capacidade de fazer esta autoanálise e de criarmos isso, de fazer estar, Sim. como eu costumo dizer, não é? Quando tu dizes andamos uma vida e não conseguimos encontrar o propósito, pois não, porque somos nós que o temos que construir, não é? Não vem escrito nas nuvens. Em relação a este filosofar, temos 11 minutinhos e já te vou dar a palavra novamente. Então, o que é que promove o desenvolvimento cognitivo dos nossos miúdos? Porquê? Porque promove
promove este espírito crítico, esta imaginação, este questionamento, por isso estamos a promover este desenvolvimento cognitivo dos pequeninos, não é? Esta desenvoltura emocional, porque falamos pomos cá para fora emoções, pensamentos, ideias e gerimos isto, não é? Esta questão também da empatia, do respeito pelo outro, ou seja, também ganha estas relações interpessoais dos nossos pequeninos quando estamos a promover este filosofar dos miúdos, porque eu tenho que ouvir a ideia do outro, porque eu tenho que respeitar a ideia do outro, e ajuda a construir a identidade. Sim, ou seja, como é que eu penso sobre as coisas? Claro. O que é que eu penso sobre isto? É muito importante porque nós temos tantos programas que trabalham estas habilidades sociais, não é? Da escuta ativa, do dar a vez ao outro, do ouvir a opinião do outro, e às vezes com uma história que lhes permite filosofar e têm que ouvir o outro, estaremos a trabalhar isto sem grandes... Sem dizer, agora vamos trabalhar certo. Isto, vamos falar sobre o respeito, porque vocês não se respeitam. É verdade, verdade. E é engraçado que hoje aconteceu, quando estávamos a falar sobre, não foi hoje, foi ontem, quando estávamos a falar sobre o livro, sobre o que é que cada um pensava, alguém disse uma coisa e o outro riu-se, criticou. Sim. E quem disse não gostou. Claro. Foi o momento de refletirmos sobre isso. Certo. Então nós temos que aceitar o que cada um diz. Pode ter uma visão diferente, não é? Certo. Tem diferente da nossa, mas o que é que nos diz que a nossa é que está certa e isso é tão importante. Não é? Sim. E até pode ser haver a mesma imagem, com a mesma frase. Por isto não acontecer às vezes na infância, nós temos em fase adulto, não é? Temos muitas pessoas que são muito inflexíveis. Sim, a este nível, não é? E eu sinto isso também em consultório, e eu acho que é por esta questão não ter sido, não é? Esta habilidade social de escutar o outro, de empatia, de respeito, flexibilidade, não ter sido trabalhado, porque depois tudo o que pensa diferente de mim está errado. Está errado. Mas porquê? Exatamente. Não é? Isso é muito importante trabalhar. Sim. É. Na infância, não é? Depois, em relação aos perigos, não é? De nós não fazermos isto de uma forma mediada, tem a ver com aquilo que eu falei, não é? Ou seja, as nossas crianças usam muito a imaginação e às vezes podem não estar a pensar sobre coisas concretas de forma concreta e com factos, e aí temos que os ajudar, sim, não é? Sim. Encaminhar. Esta mediação deve ser feita sempre por um adulto, e depois, obviamente, que eles vão filosofar sozinhos, mas nós estamos atentos àquilo que eles pensam e constroem, não é? Temos este tema, por exemplo, da morte, que é algo que é importante nós esclarecermos, não é? Depois, o sentirmos que ficam aqui uns discursos ou preocupações que não são de crianças, não é? Quando filosofamos sobre alguns temas, eles podem estar a vivenciar coisas que não é suposto eles se preocuparem, e aqui é trabalhar estas pequeninas coisas do que é que tu podes fazer. Claro. É? Ou seja, aí estamos muito preocupados com a pegada ecológica ou com estas questões do ambiente, então vamos fazer reciclagem em casa. Estás a perceber? Ou seja, descomplicar e dar esta autonomia do que é que tu podes fazer para ajudar isto. E é engraçado que há perante estes problemas que nós nos questionamos adultos, certo. Mas que às vezes há crianças com 8, 9 anos que se questionam certo. muito, não é? Porque, certo. Não sei, são diferentes, pronto, Sim. questionam-se. É importante também relativizar e ver... Isso. E focar na solução, naquilo que estavas a fazer, o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia para ajudar isto. E exatamente. Pronto, então isto podem ser os riscos das crianças filosofarem sem a orientação do adulto, seja o educador, seja o professor, seja o pai, o familiar, não é? Ou seja, temos que criar um ambiente favorável que também, quando exploramos estes temas mais complexos, que filosofando ajudam muito, não é? Quando nós falamos no luto, e nós as duas já explorámos aqui juntas, não é? Nós termos este ritual e, na verdade, tentarmos aqui perceber qual é que é a nossa fé e o que é que nós acreditamos, ajuda muito a fazer aquele luto também, não é? E isto são questões que variam de pessoa para pessoa, que podem fazer com que os miúdos tenham conclusões ou dúvidas, não é? Ou ideias erradas sobre o tema, e que o adulto tem que... Sim, ou seja, sim. nós criamos um ambiente favorável e depois também temos que garantir que todas as dúvidas são esclarecidas, que as crianças falam o tempo que têm que falar sobre aquela questão e não cortar-lhes, porque senão depois criamos monstrinhos na cabeça. Perguntas a eles, certo. Que nós saibamos esperar, que não tenhamos pressa em pôr o nosso conceito, aquilo que nós pensamos, ou a tendência de... Não, eu
estou a pensar bem, tenho que fazer com que ele pense que o que eu vou dizer é que está certo. E há muita calma nisso. E há outro pormenor também, que é, nós adultos também filosofamos sobre as coisas, não é? E também temos as nossas ideias. E aquela flexibilidade que nós queremos promover nos miúdos, muitas vezes não há no adulto. Não a temos, é verdade. É verdade. E às vezes também fazemos caras, não é? Sim. Quando os miúdos dizem coisas sobre um tema que estamos a trabalhar, e aí já estamos a julgar, já estamos a dizer, a tua ideia é um bocado tonta. Não é? Ou seja, termos este cuidado também quando promovemos este filosofar infantil, não é? Sim, é verdade, de o esclarecer dúvidas, o percebermos que trabalhamos com situações lúdicas e que permitem, não é, este trabalho mais divertido sobre os temas, e também trabalharmos a nossa flexibilidade, porque nós vamos ouvir de tudo. Claro, não é? e muitas vezes eles têm intervenções que nos fazem questionar a nós próprios. E ver as coisas de outra forma. E ver as coisas de outra forma, é verdade. Não é? Incrível. Isso é muito giro, ou seja, nós também aprendemos com eles. Certo, termos esta honestidade, não é? Sim. Quando promovemos isto, seja em família, seja tu, os professores, não é? Numa turma, de que, ok, eu vou fazer aqui os meus miúdos filosofar, mas não vou manter esta minha rigidez mental, porque senão então eu não quero que os amigos... Força! Agora, temos 5 minutinhos. 5 minutinhos, então deixa-me só falar. Frederico, neste livro, que é muito fofo. É uma delícia, o Frederico era um ratinho. Ele tem que é uma papoila, não é? Era uma papoila. E este livro é poesia. Pronto, simplesmente poesia. Mas por trás da poesia estão coisas super importantes, porque era uma família de ratinhos que andavam todos a trabalhar, a buscar coisas para o inverno e não sei o quê, mas havia um ratinho que não fazia nada, não é? E então ele ia dizendo o que é que estava a fazer, mas os outros achavam que ele não fazia nada, que não valia nada aquilo que ele estava a fazer, porque ele não estava a trabalhar. Não estava a fazer como todos os outros. E o que é que ele fazia? Eram coisas de que género? Conta-nos, Cândida. Era assim, olhar para recolher raios de sol. Como é que se recolhe raios de sol? Que incrível! Sabem o que é que ele estava a fazer? Estava a poemar. Certo. Estava a fazer poesia. Não é? Mas isto é super importante. Sim. Sem poesia, o que é que fazemos? Certo. Não é? E estava também a aproveitar o sol e os outros estavam todos focados na tarefa, não é? Mas ele estava a ajudar. Sim. Porque depois, olha, este é rápido. Cercando o prado onde as vacas pastavam e os cavalos corriam, havia um velho muro de pedra. Nesse muro, não muito longe do estábulo e do celeiro, uma tagarela família de ratos do campo tinha feito a sua casa. Os agricultores haviam partido, deixando o estábulo abandonado e o celeiro vazio. E como o inverno estava a chegar, os ratinhos começaram a recolher milho, nozes, trigo e palha. Tudo que sobrara, não é? Todos trabalhavam dia e noite. Todos, menos um. O Frederico. E tu, por que não trabalhas, Frederico? Perguntavam os outros. Eu estou a trabalhar, disse Frederico. Dizia Frederico. Apanho raios de sol para os dias frios e escuros de inverno. Pronto, e ele vai dizendo, eles continuam a dizer, e ele fazia... e agora? Recolho cores para os dias cinzentos de inverno. Tão lindo. Ok? Depois ele continuava. Estás a sonhar, Frederico? Estou a juntar palavras. É que os dias no inverno são muitos e longos, e podemos ficar sem nada para dizer. E então, depois de muitas coisas que lhe foram perguntando, que achavam que ele não fazia nada, e ele sentia que estava a fazer alguma coisa. O que é que ele responde? E as palavras, Frederico? Frederico aclarou a voz e esperou um momento. E então, como se estivesse num palco, começou. Olha, uma forma linda de acabarmos hoje. Certo. Quem sopra os flocos de neve? Quem derrete o gelo frio? Quem põe o tempo sombrio? E quem o faz outra vez alegre? Quem dá 4 folhas ao trevo e muitas mais à árvore de nua? Quem apaga a luz do dia? Quem acende no céu a lua? 4 ratinhos do campo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 4 ratinhos do campo falam de mim e de ti. O ratinho da primavera acorda todas as flores e depois o do verão pinta-as de todas as cores. E o rato outono traz nozes e folhas amarelas. O do inverno é o último e vem com as patinhas geladas. As estações são 4, cada uma tem o seu momento. Variam, temos muita sorte, fazem passar o tempo.
incrível. Lindo. E aqui, se o nosso ratito não tivesse observado e bebido desta sabedoria, Exatamente. como é que ensinava os outros sobre estas coisas todas? Todas lindas, não é? Incrível. A poesia é fantástica. Sim, e Eu como adoro nós este livro. tendemos a julgar quem faz diferente, não é? E quem tem uma postura diferente sobre as coisas. Cândida, obrigada. Então, é mesmo urgente colocarmos os nossos pequeninos a filosofar com a mediação do adulto, não é? Tendo também esta flexibilidade, porque isto tem um impacto super positivo no desenvolvimento saudável das nossas crianças. É isso. É ótimo. E esperemos que para o ano tenhas mais tempo para trabalhar isto com os teus miúdos, que eles Exatamente. só ganham. Um beijinho Eu acho que sim. muito, muito Obrigada, grande. ouvintes, e espero que sejam bons leitores, têm aqui estes livros, Isso. vão às bibliotecas, peçam, digam sobre o que é que querem. Façam perguntas, Exatamente. não é? Que nós também damos essas dicas. Olhem, e pratiquem a filosofia. Um beijinho. Um beijinho. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.